Mais uma de sinalização viária. Qual o significado exato da placa A47? É essa placa aqui, ó. Peso máximo permitido por eixo. Bom, de cara, já vou ensinar um macete para você aqui. Tá vendo esse permitido? O contrário de permitido é o quê? Proibido, não é? Gente, permitir e proibir não é função de placa amarelinha, não é função de placa de advertência. Permitir e proibir é função de placa de regulamentação. Até existe uma placa de regulamentação com esse mesmo desenho aqui, ó, esse mesmo símbolo. Aí seria peso máximo permitido por eixo. Como não é uma placa de regulamentação que a questão está pedindo, ela está pedindo uma placa de advertência, eu já vou, ó, não tem como isso aqui permitir nem obrigar nada, então eu já estou eliminando essa. Tem mais alguma com permitido? Tem aqui, ó, mais uma com permitido, ó, já eliminei essa também, ó. Só com esse macete você já eliminou duas alternativas. Permitir ou proibir é função de placa de regulamentação. Nunca vai ser placa de advertência, as amarelinhas. E aí, é peso limitado por eixo ou carga máxima limitada? Isso aqui é um eixo, né? Tem duas rodas, um diferencial aqui no meio e dois semi-eixos. Isso aqui é um eixozinho. É por eixo. Letra B de bola é a resposta. Sinalização viária. A placa ponto de parada indica o quê? Gente, ponto de parada é aquela placa azul, ela é de serviço auxiliar, né? Que vem com um ônibus desenhado aqui, ó. Uma placa azul com um ônibus desenhado aqui. Ela representa que ele é um ponto de parada. Isso que a questão quer saber. Ela indica o quê? Estacionamento de táxi? Não, quando for táxi vai estar escrito lá táxi, né? Aí vai ser a plaquinha aqui, estacionamento regulamentado. Tem um painel retangular e aqui embaixo vai vir escrito táxi. Essa é a de táxi, então não é o caso. Parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiros. Veja bem, quando fala parada diferente de estacionamento, a parada é uma imobilização para embarcar ou desembarcar passageiros. E é bem o que essa placa representa, né? Essa placa ponto de parada é bem o que ela representa. Ele é para você embarcar ou desembarcar passageiro. Normalmente a gente vê transporte coletivo fazendo isso, que é ônibus. Mas aí vem a dúvida, o transporte individual também pode usar essa área para embarcar ou desembarcar pessoas? Quando fala transporte individual, gente, é até 8 pessoas, tá? Até 8 passageiros no veículo. Transporte coletivo é quando é mais de 8 pessoas. Transporte individual é quando é até 8. Guardou isso? Aprendeu mais uma, né? Pois é. O que vocês acham? Nessas áreas, onde vem até um ônibus, né? Vem um ônibus desenhado aqui. O que nos leva a acreditar que é só para transporte coletivo. Vocês acreditam ou vocês concordam que nessa área pode também parar ali uma motocicleta, um automóvel para embarcar ou desembarcar pessoas? Sim ou não? Sim, pode sim. Essa é a resposta. A placa ponto de parada indica parada de veículos de transporte coletivo ou individual de passageiro. E parada para embarque e desembarque, né? Sempre que eu usar o termo parada é para embarque e desembarque. Se você for analisar as outras, ó, carga e descarga de mercadoria, não é. Isso aqui é ponto de parada, para embarque e desembarque. E carga e descarga é considerado estacionamento, né? Parada de veículos de autoridades. Não, é parada de veículo. Mas não é de autoridades, não existe isso na legislação de trânsito. Letra B de bola é a resposta. Mais uma, sinalização viária. O símbolo IP16, de cor branca, inscrito no pavimento, indica o quê? É esse símbolo aqui, ó. Eu estou vendo aqui um carrinho, parece que é uma tomada, não é? Uma tomada. Isso aqui, gente, ó, símbolo. Cor branca, inscrito no pavimento. Pavimento é no chão, no solo, no asfalto. Perceba que isso aqui não é uma placa. Esse cinza que vocês estão vendo aqui, ó, é só um recorte do asfalto. Ele tá vendo? Tem até meio que uma textura de um asfalto aqui, ó. Pode ser que na prova não caia tão bonitinha essa textura de asfalto. Então entenda, não existe essa placa aqui, não. Isso aqui é uma pintura que vem no chão, no asfalto. Quando você vê isso aqui no chão, você entende o quê? É recarga de veículo elétrico? Parece que sim, né? Aí, ó, tem uma tomadinha. Circulação de veículo elétrico. Ih, rapaz, de novo, veículo elétrico, veículo elétrico, veículo elétrico, veículo elétrico. É a tal da pegadinha. Trânsito de veículo elétrico ou proibido veículo elétrico. Para ser proibido tinha que ter a tarja transversal. Então, isso aqui eu já elimino, né? Já elimino.
Ficou aqui, é recarga, circulação ou trânsito. O que você acha? Onde você vê isso aqui no pavimento, no chão? A resposta é a letra A. Sempre que você perceber isso aqui no chão, isso normalmente você vai encontrar. Pode ser na pista mesmo ou em área de estacionamento privado de uso coletivo. Por exemplo, estacionamento de shopping, supermercados, faculdades, mesmo condomínios. Quando você perceber que naquela vaga ali tem esse símbolo no chão, significa que ali é para veículos elétricos. É porque ali tem uma tomada, um ponto de recarga. Então ali só pode estacionar veículo elétrico. Letra A é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Aplicou a direção defensiva, preventiva, corretiva, evasiva ou agressiva, que vai encaixar aqui, o condutor que, mesmo sem prever uma criança saindo entre os carros, freou evitando o sinistro. Veja bem, ele freou e não deixou com que o acidente acontecesse. Freou evitando o sinistro. Por isso que ele aplicou a direção defensiva. Só que é uma direção defensiva o quê? Preventiva, corretiva, evasiva ou agressiva? Nós aprendemos dentro do conceito de direção defensiva que existe a corretiva e existe a preventiva. A preventiva é aquele onde ele antecipa o risco. E a corretiva é aquele onde ele não antecipa o risco. Ele não estava esperando por aquilo. E aí veja, sem prever que uma criança estava saindo entre os carros. Ele veio tranquilamente, de repente uma criança saiu dentro dos carros, ele pisou no freio rapidamente e não atropelou a criança. Ele aplicou uma direção defensiva, mas não foi preventiva. Ele não previu a situação. Então ela foi corretiva. Ele teve que reagir rápido, com muita habilidade, para corrigir um erro não previsto. Letra B de bola, a resposta aqui. Agora imagine que ele tivesse já esperando que aquela criança fosse atravessar. Ele estava de olho lá na calçada e uma mãe distraída mexendo no celular e a criança solta da mão da mãe. Então ele pensa que a criança vai atravessar, quer ver? Vai dar um BO ali. Então ele já vai diminuindo a velocidade. Quando a criança atravessa, ele para com tranquilidade, porque já estava esperando por aquilo. Essa é a preventiva. Ele previu o risco e já estava esperando por ele. Agora, o que a questão trouxe aqui é, sem prever, não previu, teve que reagir rápido para evitar o acidente. Aí foi a corretiva, de corrigir. Entendeu a diferença agora, né? Direção defensiva. Foi imprudente, imperito, negligente ou cuidadoso? Qual delas que vai encaixar aqui? O condutor que, ao perceber que os pneus estavam carecas, decidiu fazer a viagem em velocidade reduzida. Tipo assim, ele chegou, ele tinha uma viagem para fazer, só que de manhã, chegou na garagem, olhou, puxa, os pneus do carro estão bem carecas. Era para eu ter trocado esses pneus. Do jeito que está aqui, não dá para fazer essa viagem. Mas eu vou assim mesmo, eu vou bem devagarinho, velocidade reduzida, porque aí eu não corro risco, ou pelo menos diminuo muito esses riscos. Esse cara que fez isso, ele foi o quê? Imprudente, imperito, negligente ou cuidadoso? Tem gente marcando aí cuidadoso, né? Foi cuidadoso. Gente, não foi cuidadoso. O cara que ignora uma situação perigosa, que é um pneu careca, ele não foi cuidadoso. Ele até quis compensar dirigindo devagar, mas isso não é cuidado, não. Tá? Então, fora. E aí nós temos imprudência, imperícia ou negligência. O imprudente são atos, né? Atos. Excesso de velocidade, avançou o sinal vermelho, não respeita a sinalização, não respeita o direito dos outros. Os atos que o motorista pratica na direção fazem com que a situação fique perigosa. Não é o caso. Aqui estava dirigindo devagar. Então, o ato dele não estava causando problema. Não era o ato. O dirigir dele estava ok. Estava dirigindo devagar com cuidado. Então, não é. Está fora. Ele foi imperito. Imperito quer dizer faltou habilidade, faltou domínio com o veículo. Foi esse o caso aqui? Não, o problema nem era no dirigir o veículo. O problema era no veículo. E ele ignorou isso. Então, também não. Sobrou a letra C, negligente. E é exatamente, a negligência é quando ele ignora uma condição desfavorável
favorável. Se ele ignorou uma condição desfavorável, ele foi negligente. Aqui eu estou falando dos pneus, mas poderia ser outra. Vamos supor que ele está não dormiu à noite. Perdeu um ente querido, passou a noite no velório. Mesmo assim, de manhã, ele resolveu pegar a direção do veículo para dirigir. Ele foi dirigindo devagar, com cuidado, coisa e tal, mas a condição física dele, estava com muito sono, é uma situação desfavorável. E ele ignorou isso, então ele foi negligente. Tá vendo? Ou então está chovendo muitos alagamentos, trânsito congestionado, o risco de acidente aumenta quando está chovendo, e o cara, mesmo assim, resolve fazer uma longa viagem naquele período de chuva mais intensa. Ele ignorou uma condição desfavorável, que era o tempo chuvoso. Então ele foi negligente. Está vendo? Sempre que tem uma condição desfavorável e ele ignora, ele não dá importância para aquilo, ou às vezes até dá, mas tenta compensar aquilo com outra coisa e não vai compensar, ele foi negligente. Então, que ele foi negligente. Letra C, a resposta. Mais uma de direção defensiva. A anulação dos efeitos do uso do cinto de segurança resulta A leitura dessa questão ela requer uma boa interpretação. Tá? O que ela está querendo dizer? Vou trazer isso numa linguagem mais popular. Significa que, a depender do que você fizer, o resultado aqui, pode anular os efeitos do cinto de segurança, ou seja, anula, ele está lá para te proteger, você acaba anulando isso, ele passa a não proteger, a depender do que você faz. E aí, veja bem, fixação de presilhas, já viu, tem gente que puxa o cinto, que acha que ele fica incomodando, né? Puxa ele, folga ele e prende ele com a presilha. Isso é uma ação, um ato que anula os efeitos do cinto de segurança. E é infração de trânsito, tá? Se a polícia pegar, dá multa isso aí. Não pode prender o cinto de segurança com nada. Tem que deixar ele trabalhar dentro do efeito dele. Ele foi projetado para aquilo ali. Então, isso aqui, sim, é uma das coisas que resulta na anulação dos efeitos do cinto de segurança. Regulagem incorreta do banco. Da mesma forma, se você deita o banco demais, como é que o cinto vai ter o trabalho dele ali? Então, parece que não tem relação, mas tem. Tá? Sua utilização por mais de um passageiro, pensa, 2 pessoas no mesmo cinto de segurança. Isso também vai anular aqui os efeitos do seu uso, né, do cinto de segurança. Todas estão corretas? Essa é a resposta. Lembrando, mais uma vez, aplicando aí os 80% quando aparece esse todas aí na letra D. Né? Mais uma de direção defensiva. Como o condutor deve comportar nas curvas? Diminuir a velocidade. Vamos lá. Batendo o olho nas alternativas, de cara eu já fico predisposto a marcar essa grandona aqui. Ó. Por quê? Porque ela é o elefantinho. Vocês têm que aprender a fazer essa análise, tá, gente? Antes de ler as alternativas, corre o olho e vê se não dá para aplicar nenhuma técnica aí. Opa, que dá, que tem um elefantinho. Então é 90% de chance desta aqui ser a resposta. Então a gente já fica de olho nela. É 90% de chance. Bora ver? Diminuir a velocidade com antecedência. Ok, eu vou entrar numa curva. Usando o freio, sim, antes da curva eu posso usar o freio. E, se necessário, reduzir a marcha antes de entrar na curva. De novo, ó, antes de entrar na curva. E de iniciar o movimento do volante, ou seja, antes mesmo de começar a virar o volante para fazer a curva. Está tudo certinho nessa letra A, ela é a resposta. A letra B, aumentar a aceleração durante a trajetória da curva? Não, dentro de uma curva, você vai aumentar a velocidade? Não. Pode até manter a aceleração, mas aumentar? Nunca frear dentro de uma curva. Olha, frear dentro de uma curva não é uma boa ideia. Mas esse nunca aqui ó, é uma casca de banana. E quando tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E ela é falsa. Porque vai ter algumas circunstâncias que você vai precisar pisar no freio dentro da curva. Com algumas cautelas, com alguns cuidados. Mas uma ocasião ou outra pode ser, sim, que o freio possa... Eu mesmo freio, às vezes, dentro de curva. Depende da força que você freia, depende da velocidade que você está dentro da curva. Então, aqui, ó, nunca frear dentro de uma curva. Não, né? Manter a embreagem acionada. Você vai fazer a curva com o pé apertando a embreagem? Está errado também. Letra A é a resposta. Técnica do elefantinho. Funcionou de novo. Para ver e ser visto nas diferentes situações de trânsito, o condutor deve manter as janelas do veículo sempre abertas. Sempre é casca de banana. Se é casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa. Ligar a luz da placa traseira, para ver e ser visto.
Se eu ligar a luz da placa traseira, eu não vou nem dizer que eu vou ser visto, a placa do meu carro vai ser vista, né? Mas eu vou conseguir ver alguma coisa ligando a luz da placa traseira? Não, né? Então não faz muito sentido, não. Letra C. Manter acesas as luzes externas do veículo e usar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer. Parece que está tudo ok aqui. Vamos ver a letra D. Acionar no período noturno as luzes de emergências, conhecido como pisca-alerta. Então quer dizer que quando tiver à noite, eu vou ficar andando com o pisca-alerta ligado? Não, né, gente? Letra D está fora. C é a resposta. Direção defensiva, e essa aqui é aquela questão que traz espaços a serem preenchidos, né? Quando tem esses espaços assim, ó, é porque dentro das alternativas tem termos, palavras que vão preencher isso aqui. E o que separa o primeiro termo do segundo termo normalmente é ponto e vírgula, assim, tá? Ó, normalmente é ponto e vírgula. Então nós temos aqui ó, o primeiro termo, o segundo termo. Quer dizer, isso aqui vai encaixar aqui e isso aqui vai encaixar aqui, sacou? A mesma coisa, ó, isso aqui é o primeiro que vai encaixar aqui e esse aqui é o segundo que vai encaixar assim. Todos eles vai ter um ponto e vírgula aí, separando o primeiro do segundo termo, para você saber qual que vem antes, qual que vem depois. Então, bora lá. A maioria dos sinistros, quer dizer, acidentes de trânsito, está associada à condição adversa. Qual condição adversa? Do tempo, do veículo, do clima, da via, do condutor, qual? E aqui fala que é do veículo. Quer dizer que a maioria dos sinistros está associada a problemas no veículo? Falhas mecânicas, sendo causado por falhas mecânicas? Você acha que são os veículos, falhas mecânicas, que causam a maioria dos sinistros? Vamos ver a letra B. Do órgão de trânsito, por deficiência na via, será então que a maioria dos acidentes acontece por falhas do órgão de trânsito, por problemas de deficiência na via? Bom, até existe sim, né, gente? Acidentes, sinistros que acontecem por conta de falhas, deficiências na via, por falhas ali do órgão de trânsito. Mas será que a maioria? Seria então por questão de tempo no sentido de clima, e o problema aí seria a chuva? E tem muito acidente que acontece por conta de chuva, né? Começa a chover, os acidentes aumentam. Ou seria por conta do condutor, por falhas humanas? Qual desses, se você tivesse que atribuir a maioria dos acidentes, qual que você diria? Veículo, órgão de trânsito, tempo ou condutor? A resposta é D de dado. Mais de 90% dos acidentes de trânsito estão relacionados a falhas humanas. Então, o problema é o condutor. Todos os outros aqui, ó, veículo, falhas mecânicas, órgãos de trânsito, deficiência na via, tempo, chuva, tudo isso também contribui para a ocorrência de sinistros, de acidentes. Mas o principal vilão é esse bacana aqui, por isso que a gente tem que estar ciente disso e sermos cuidadosos na hora que estiver dirigindo, né? D de dado aí a resposta. A atenção difusa, dispersiva, fixa ou dinâmica, que é o que vai encaixar aqui, é inadequada, ou seja, não é adequada. Não é recomendável. Então, a atenção a alguma coisa é inadequada, pois o condutor se preocupa exclusivamente com um único ponto. Bora ver? Se eu pegar esse difusa e colocar aqui, eu vou dizer, atenção difusa é inadequada, pois o condutor se preocupa exclusivamente com um único ponto. Isso não é verdade. O difusa não cabe aqui, porque o difusa é aquela atenção onde o condutor presta atenção em todos os pontos, todas as direções. Espera aí que minha caneta falhou. Todas as direções. Aí. Difusa, ele está olhando para frente, para os retrovisores laterais, para o retrovisor interno, para ver a retaguarda, ele vê todos os pontos. E aqui está falando que ele preocupa exclusivamente com um único ponto. Então não é, está fora. Dispersiva é o distraído. O distraído, ele, na verdade, não está prestando atenção em nada. Ele está prestando atenção no celular dele, que está chamando ali no WhatsApp, ou mexendo no som do carro enquanto está dirigindo. Então, ele não está preocupado em um único ponto, ele não está preocupado em ponto nenhum. Então, esse aqui, ó, nenhum ponto. Ele não está observando nenhum ponto relacionado a dirigir, tá? O difusa, todos os pontos. O dispersivo, nenhum ponto, então está fora. Fixa, atenção fixa, é aquela que o cara olha só numa direção. Essa é que vai encaixar aqui, ó. Fixa. Atenção fixa é inadequada, pois o condutor se preocupa exclusivamente com um único ponto.
Isso é muito comum de quem está querendo fazer, por exemplo, uma ultrapassagem. Ele presta muita atenção na contramão, ele fica olhando lá a contramão. Ó. A hora que liberou a contramão, ele vai, entra fazendo a ultrapassagem. Só que ele esqueceu de olhar o retrovisor e já tinha um carro vindo de trás dele, ultrapassando ele. E aí ele quase provoca uma colisão lateral ou chega, às vezes, a provocar uma colisão lateral. Viu por que a atenção fixa ela não é legal, ela não é boa? A gente tem que estar com atenção em todos os pontos. Então, a fixa não é legal. E essa tensão dinâmica que nem existe dentro do conceito de direção defensiva. Inventaram aqui para poder encher linguiça, né? Para ter uma quarta alternativa aqui. Letra C, a resposta. Guarde bem esses 3 tipos de atenção, tá? Difusa, dispersiva e fixa. A difusa, ele está atento em todos os pontos. Essa é a mais adequada. A dispersiva é o distraído, não presta atenção em nenhum ponto. E o fixo é aquele que só olha para um único ponto. Beleza?